Olá, muito bem-vindos. Eu sou Olene, dos Arquétipos da Jornada Pessoal, e eu tô trazendo hoje nesse áudio uma questão. A cliente traz para mim essa questão na terapia, né? Ela diz assim: Olene, faz tempo que eu não me relaciono com ninguém e eu conheci um homem casado e ele diz que já está separado, mas está enrolado. E eu estou gostando dele, mas... E ela deixa esse mais assim, bem, mas... Então, olha onde começa a confusão, que depois vai dar muito trabalho para consertar. Né? Eu tô falando já logo de cara assim, porque eu sou terapeuta, eu lido com isso direto. Então, é uma questão bastante comum. Esse tipo de situação gera o chamado emaranhamento quântico, nesse caso entre duas pessoas que já estão tentando curar as suas afinidades, né, possivelmente negativas do passado, e estão em pleno conflito. E uma terceira pessoa, no caso a minha cliente, ela entra em cena e desconhece esse funcionamento do todo, desconhece a complexidade do campo, que tudo é consciência e tudo fica registrado e a informação não se apaga, e ela está carente da figura do pai. E ela diz que só vai ficar com ele se ele se separar. E é claro que é claro que ela, na verdade, está influenciando negativamente na relação, que já está por um fio, né? Eles podem estar resolvendo... Eles podem, no caso, estar se resolvendo, né? Pode resolver, pode estar no processo de cura. Esse pode ser o próprio processo de cura deles, né? De tá querendo separar, porque realmente está vindo tudo à tona, né? Então, as pessoas estão realmente resolvendo as suas questões internas. Então, tá aflorando muita coisa. E com a chegada dela, o marido vai certamente se afastar ainda mais da esposa ou se separar de verdade, né? E qual é a frequência que está rolando aí? Traição, dualidade e etc, etc. Então a situação demora a se resolver e enquanto isso ela sente uma sensação de insegurança e pensa que ele é o culpado por estar gerando isso nela, ou seja, por ela estar se sentindo assim. Mas ela fica brava com Deus, né? Ela questiona Deus. Quando uma criança não desenvolveu confiança no pai lá na infância, na fase adulta ela sente muita insegurança e ela não confia em mais ninguém, nem nela própria. Porque esse sentimento vem desse arquétipo do pai, que não foi bem desenvolvido dentro dela, de maneira correta, harmoniosa. Então, quando esse arquétipo do pai é falho na criança, na fase adulta, essa pessoa fica girando em torno de si mesma, perdida, confusa, e não consegue se organizar, não tem foco, sente dificuldade em memorizar, organizar, concretizar, manifestar, realizar, etc, etc. Esses verbos estão ligados a essa figura do pai. E quando há dificuldade nesse sentido, isso não é normal, isso tem solução, tá? A pessoa só precisa buscar um especialista que ajude ela, que entenda isso e ajude ela a resolver. Bom, o resultado desse conflito da criança lá na infância é uma sensação de insegurança acompanhada de medo de ser abandonada sempre, né? Rejeitada, não se sente capaz de amar, de se entregar verdadeiramente para o amor. Então, ela vibra numa frequência de superficialidade, não compromisso. E os homens que estão nessa frequência de traição, também de não responsabilidade, né? Talvez o masculino dele não esteja bem
fortalecido por questões também lá da infância, então ele atrai esse tipo de mulher que também não valoriza e não honra o masculino, porque ela está em conflito com essa figura do pai dentro dela. Então, por negar a figura do pai, por N motivos, que pode ser, no caso dela aqui é um, né, mas são vários, na verdade, insegurança é a questão do pai, que estão lá na infância, mas que também já está estabelecidos no mapa dessa pessoa como desafio dessa vida. E por isso que ela já sente dificuldade nos relacionamentos, sempre sentiu, né? Então, nesse caso específico, a figura do pai não transmitiu amor verdadeiro para ela. Ou ela não conseguiu receber, absorver esse amor. Então, a ideia que ela tinha do amor em relação à figura do masculino era falsa. Ela descobriu isso durante a sessão de desbloqueio, tá certo? Então, essa pessoa, ela é terapeuta e como a criança dela ainda estava bem brava com o pai lá na infância, sem a adulta ter consciência, então ela aconselhava separação quando uma cliente chegava com uma questão, por exemplo, de relacionamento abusivo. Nós, como terapeutas, nós necessitamos trabalhar essas questões dentro de nós para estar com o campo cristalino, pois do contrário nós iremos influenciar a decisão dos nossos clientes. Nós necessitamos compreender que os casais, eles estão juntos para curar uma certa afinidade do passado, que não é separando que vai resolver. Às vezes piora a situação, principalmente se houver filhos envolvidos. O correto mesmo é se autoconhecer e curar esse aspecto desse pai, desse arquétipo dentro de si próprio, porque a essência, ela é naturalmente pura e tranquila. Não tem conflitos. Relacionamento abusivo, por exemplo, ou qualquer outro tipo de conflito, é complexo, né? Cada caso é um caso, mas eu vou tentar explicar um pouco. Isso tem a ver com os padrões que às vezes o casal traz lá de vidas, outras vidas, e se encontram aqui para resolver, equilibrar essas diferenças, né? Ou seja, o karma vem cobrar, entende? Então, nós não podemos tomar partido, do contrário, nós geramos também emaranhamento com essas pessoas, com esse casal, né? Com qualquer pessoa, a gente não pode se envolver. Por isso, eu sei que é muito difícil separar a pessoa da ação que ela está cometendo, né? Do erro que ela está cometendo ali. Mas é por isso que existe terapia. Para ajudar a pessoa a se livrar desse comportamento abusivo, por exemplo, no caso dele, né, do caso do cliente que estava abusando. Mas aí já é um segundo caso, né, o caso da cliente que trouxe para ela. E também a terapia ajuda essa outra pessoa que está recebendo esse relacionamento abusivo para ela parar de ancorar esse padrão nela. Porque se ela separar desse que está abusando e não curar o padrão nela, ela vai acabar atraindo outro relacionamento abusivo. Ou, por exemplo, um chefe abusivo, né? Até ela procurar ver o que é isso nela. Onde é que está esse padrão nela? Tá certo? Porque um padrão sempre ancora o outro, tá bom? Então, esse tipo de comportamento ainda está ligado à mesma questão que é essa distração da mente. E, novamente, aqui a figura Yang, né? Porque a mente, ela é Yang. Quem pratica um erro é por pura ignorância. Porque se a pessoa soubesse que ela está preparando o seu próprio caminho de sofrimento e perdição, ela tomaria mais cuidado e procuraria não errar. Porque a mente é que se envolve com uma série de karmas, ou seja, acumulações negativas, que depois retornam para si mesmo, né? Para a pessoa que está gerando
o erro aí no caso. Então, todo conflito, ele pode ser curado, né, e resolvido nesse nível profundo. Porque é apenas um reflexo interior da pessoa. E os arquétipos, eles são um recurso muito valioso nesse sentido. E sempre traz muita clareza de onde estão esses padrões, quais são, né? E onde estão esses padrões que estão gerando o conflito. Trazendo assim mais lucidez, harmonia, né? Para o casal novamente, para a pessoa em si, né? Porque nunca é a questão, nunca é o outro, né? É sempre conosco. Então, os arquétipos realmente são muito impressionantes, o poder que eles têm, né? E também o poder que eles trazem em si, e é por isso que é tão importante estudar os nossos arquétipos. É isso, gratidão por compartilhar esse áudio e esse post. Eu sou Olene Vilela, dos Arquétipos e Terapias Cognitivas, www.arquétiposdajornadapessoal.com.br. Conheça os seus arquétipos e se livre dos conflitos. Pelo menos você vai saber ter um pouco mais de domínio sobre você mesmo, ok? Um super beijo e até a próxima!